Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre automações, algo no Trello que eu acho assim incrível, exatamente incrível porque as automações o que são? Então são tarefas que a gente faz no dia a dia, que a gente sempre repete, que sempre acontece e que eu posso criar um comando no Trello para automatizar essa ação. Então eu não vou precisar fazê-la adicionar, por exemplo, uma etiqueta, adicionar como concluído, adicionar. Então, não vou precisar fazer diversos comandos, porque o Trello vai fazer para mim automaticamente. E isso às vezes é meio difícil. Eu lembro que no início, quando eu conheci as automações, eu achei incrível. Porém, eu não tinha muita criatividade de como criar automatizações que realmente me servissem, que realmente funcionariam para os meus condomínios, para os meus quadros. Então, por isso que eu vou explicar para vocês o que são automações. Vou explicar algumas possibilidades de automações e eu vou explicar exatamente o que eu faço. Algumas que eu não faço, mas que eu acho interessante. E vou explicar para vocês exemplos, porque senão vocês podem ficar perdidos. Porém, é legal que vocês entendam a dinâmica para que vocês comecem a aplicar nos condomínios de vocês de acordo com o que vocês fazem, de acordo com a realidade de vocês, que pode ser diferente da realidade dos meus condomínios. Então, vamos lá falar sobre automação, uma coisa que eu gosto muito aqui no Trello, que eu fico animada. Então, eu posso clicar tanto por aqui quanto aqui no menu, né? Então, eu vou aqui pelo menu. E vocês estão vendo aqui, ó, tá em inglês, pessoal, tá em inglês, por isso que eu também peço que vocês tenham bastante atenção, assistam a aula, vejam de novo, precisa ficar bem tranquilo para vocês entenderem bem, conseguirem aplicar essas regras nos cartões, nos quadros de vocês. E aqui ele mostra algumas opções que ele vê que eu faço muito. Então, eu movo muito para o cartão para a lista em andamento. Então, eu movo muito, eu crio um novo cartão com esse nome. Então, assim, aqui é porque esse cartão, esse quadro que a gente está mexendo não é um quadro de fato de um condomínio meu. Então, talvez se eu entrasse de fato se você entrar num quadro de um condomínio seu, provavelmente ele vai dar algumas opções mais interessantes para você. Aqui são as regras, então a gente pode criar regras. Já tá aparecendo um monte porque são regras que eu já utilizo, né? Então assim, você pode criar regras, você pode criar botões. Então esses botões serão criados, eles vão aparecer aqui, ó, nessa abazinha aqui de cima. E toda vez que você clicar nesse botão, vai acontecer alguma coisa, que é o que você vai criar aqui dentro de automações. Pode ser um botão dentro de um cartão ou dentro de um quadro. Ele também dá a opção a partir de calendários, ou seja, eu quero criar algumas automações que todo dia aconteça tal coisa. Existe uma automação que eu vou mostrar para vocês também, todo dia mover o cartão. Os cartões que estavam dentro de tarefas do dia para tarefas da semana. Isso é uma possibilidade, então é aqui dentro de calendário. Também do date, que são os comandos relacionados aos quadros, aos cartões, que eles são que eles têm a datazinha lá que você determina, e é aqui que você coloca esse comando. Agora eu queria mostrar para vocês especificamente sobre a regra de concluídos, que é o seguinte: toda vez que um cartão for movido para concluídos, ele, por exemplo, será colocado para o topo daquela lista de concluídos. Ele vai colocar uma data e vai ticar essa data como feita. Isso facilita no quê? Me facilita muito quando eu vou fazer um relatório periódico. Porque eu vou na aba de concluídos daquele condomínio, ele vai estar sempre em ordem decrescente, porque como eu coloquei esse comando, todo cartão que for adicionado ali, mesmo que eu mova ele para o fim dele, ele vai para o topo, ele vai colocar a data e vai dar o checkzinho. Então, na hora de acompanhar, facilita muito
Pode parecer bobeira, mas facilita muito na nossa visualização de quando aquilo foi feito. Se o seu relatório é de 3 meses, você vai ver as datas lá de 3 meses e você vai conseguir, vai entrar em cada cartão, vai pegar todas as fotos que foram anexadas, todos os orçamentos que foram anexados e aí você, a partir disso, você constrói o seu relatório. Então aqui vamos criar essa nova regra, ó. Create rule. Aqui ele manda você adicionar um comando, um gatilho. Qual é o gatilho que o Trello vai ter que ficar atento quando você fizer o que ele vai precisar fazer o que também você que vai criar. E aqui eu posso, olha, quando um cartão é movido, né? Então, assim, ó, quando o cartão é adicionado ao quadro por mim, por qualquer pessoa, por mim, por determinada pessoa, então eu posso colocar aqui, ó, Matheus, por exemplo, por qualquer pessoa exceto eu, por qualquer pessoa exceto o Matheus, por exemplo, se eu quisesse fazer. Aqui, ó, por exemplo, quando um cartão... Aí aqui tem mais coisa ainda, que eu posso botar assim, ó. Quando um cartão com a etiqueta urgência máxima, por exemplo, olha, for adicionado na lista, não sei, em andamento, eu quero que faça tal coisa. Essa é uma opção também. Aqui eu só vou mostrar um pouquinho das opções. Você pode achar que tá meio perdido, mas calma que eu vou mostrar a regra toda. Só quero mostrar agora primeiro as opções. Quando um cartão aqui, também como eu falei, olha, a gente tem várias opções aqui dentro, muitas opções. E aí você vai precisar olhar isso aqui com muita calma, porque só você vai saber o que você faz de forma constante, corriqueira ou diária. Então, quando uma lista é criada, renomeada, arquivada, desarquivada, aí aqui tem a pessoa, que aí você vai dizer por qualquer pessoa. Eu gosto de botar por qualquer pessoa, nunca fiz uma regra que não fosse por qualquer pessoa. Quando a lista, olha, aqui aparecem todas as listas desse meu quadro em específico, tiver exatamente, por exemplo, 10 cartões, então eu não quero que a lista tenha mais de 10 cartões, ou quando ela tiver mais de 10 cartões, eu quero que ela faça tal coisa, eu quero que ela, não sei, aí a gente tem que pensar exatamente para saber que ela crie um cartão dentro do seu quadro, um quadro que é só seu, dizendo, informando, né, que já tem mais quadros demais naquela lista. Tudo isso pode ser feito. Mas agora eu quero o seguinte, eu quero... Ó, quando um cartão, eu quero botar assim, ó, é movido para o cartão é movido. Não, aqui é o de baixo, na verdade. Quando um cartão é movido, moved into, a lista não é em andamento, é concluídos. Quando um cartão, aqui eu não botei nada, eu não quero que, não necessariamente precisa estar assinado por mim, ou precisa estar na lista tal, ou precisa estar com a etiqueta tal, ou precisa, por exemplo, ó, com uma data final, uma data de início, uma data de hoje, não. Ou olha, com checklists completos, não. Posso colocar? Poderia, mas eu não quero. Eu quero exatamente que qualquer cartão que esteja com qualquer característica, quando ela for movida para concluídos, então, olha, eu adicionei já esse comando. O comando é somente esse. O comando, a gente só consegue colocar um. Porém, aqui, quando a gente coloca a ação, eu já consigo, olha, uma coisa que eu já quero. Mover o cartão para o topo da lista. Isso é uma coisa que eu quero que ele faça, porque isso me ajuda na minha organização. E aqui eu vou para datas agora. Eu quero que ele coloque a data para hoje, para agora, na verdade.
e eu quero que ele marque a data como completa. E aí eu vou saber exatamente quando que aquela tarefa foi cumprida. Obviamente, para isso eu preciso ter um ser humano que mova esse cartão para a lista de concluídos assim que ele concluir aquela tarefa. Então eu vou aqui, olha, eu vou salvar. Ó, pum, beleza. Então vamos ver aqui. Ó, é esse aqui que ele está colocando. Eu vou até tirar esses aqui, que são outros de outros quadros. Só para vocês verem. E aí eu vou fazer aqui, pessoal, junto com vocês mesmo, justamente porque precisa ter muita atenção com essas regras das automações. Por quê? Ele precisa estar escrito perfeitamente. Então, eu preciso escrever exatamente o nome da lista. Se for, por exemplo, o nome de um cartão, o nome de uma etiqueta, ele tem que estar exatamente assim. E aí, às vezes, para você aplicar em um quadro, beleza, você escreveu certinho, tá tudo ok. Só que quando você for replicar, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês replicam essa regra em outro quadro, você precisa saber se lá está escrito da mesma forma. Se não tiver com a escrita igual, idêntica, a regra não vai funcionar. Já aconteceu isso comigo, eu tava crente que tava abafando e não rolou. Então, vamos aqui testar? Eu vou testar o seguinte, ó. Vou botar primeiro um que já tem uma data, que estava até prevista para final de 30 de agosto. Eu vou mover de duas formas para vocês verem. Primeiro, eu vou mover aqui por dentro do cartão mesmo. Eu vou aqui, ó, mover para a lista concluídos. Ó, tá vendo que ele tá dando a opção 5? Porque é natural que ele sempre coloque por último. Agora vamos fechar aqui. Olha, ele botou por último, mas automaticamente, não deu nem tempo de vocês verem direito. Porque já subiu aqui e já botou como concluído, mesmo que ele tivesse uma data com prevista para o 30 de agosto, ele colocou a data de hoje e colocou como concluído. A gente testou agora por dentro do cartão. Eu vou testar movendo mesmo com a mãozinha mesmo. Olha, vou pegar ele aqui, vou vir aqui, ó, concluídos, e vou botar ele aqui no meio. Vocês viram? A data de início permaneceu, mas a data final ele botou como hoje e deu o checkzinho. Então, pessoal, ele vai ficar sempre por ordem da sua data mesmo. Como eu falei, isso ajuda muito a você prestar contas, a você fazer relatórios periódicos, a você ter o controle do que foi feito. Poxa, qual foi a última vez que eu comprei um material de limpeza? Você pode deixar ali. Qual foi a última vez que eu fiz tal coisa? Então, ali vai estar tudo registrado. Vocês gostaram? Ai, gente, eu adoro esse papo de automações. Realmente eu acho que facilita muito a nossa vida e eu espero que facilite a sua. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa automação, que é simples. Eu sei que é simples, eu sei que não é nada wow, mas eu acho que é muito legal, eu acho que ajuda muito e eu vou trazer ainda mais automações para facilitar a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.